é um prazer estar aqui e acompanhar o desenvolvimento das apresentações de vocês, que está ligado ao projeto Nós Propomos. Quanto aos comentários das apresentações, eu acho que a gente pode fazer no final, né? Se restar tempo. Leia também está aqui com a gente. Ela é aluna do mestrado profissional de Geografia lá no SERES e faz parte também do LaborGeo, que é o laboratório que integra e desenvolve esse projeto do Nós Propomos lá na UFRN. Se quiser falar mais alguma coisa. Bom dia. Como a Leandra falou, me chamo Leia e eu também faço parte do mesmo laboratório que a gente trabalha esse projeto, que é o Nós Propomos. E também sou estudante do bacharelado e do mestrado da UFRN. Espero encontrar vocês mais em breve. E aí, agora a gente vai passar a palavra para o professor para ele dar continuidade ao nosso trabalho. Pronto. Então, como eu tinha dito a vocês na aula passada, né? Então, qual a proposta? Essa é a última atividade do ano do projeto, né? Nós propomos. E que o professor Iaponi, que é o coordenador do projeto, ele nos pediu para quê? Para a gente fazer uma atividade relacionada a problemas e soluções. Então, a proposta foi aquela que eu apresentei para vocês na aula passada. Então, a gente formou os grupos, né? Se nós não foi 5 grupos, já é isso. Tem aqui a relação. Então, cada grupo, vocês iriam elencar, citar problemas. Eu até pedi para vocês fazerem de 3 a 5, não foi? De 3 a 5 problemas. E, a partir desses problemas, vocês iriam apresentar soluções a partir do que vocês entendem como uma solução. Mas, professor, o que eu vou falar, será que está errado? Não existe nada, não pensem que esteja errado, que esteja certo. É a visão de vocês, a partir do que vocês entendem como uma solução. Porque a ideia do projeto é exatamente essa. Mobilizar vocês, né, a refletir sobre o espaço onde vocês vivem, né? E a partir disso a gente se tornar cidadãos atuantes, né, na nossa comunidade, certo? Então, vamos lá, começar, né? Então, sejam bem-vindas mais uma vez. Então, vamos começar aqui com o primeiro grupo. Vamos Beatriz, Rayane, Maria Clara e Vitor. Beatriz, acho que você mandou um arquivo, não foi? Eu mandei 2 fotos. Sim, foi, agora me lembrei. No caso, vou abrir pelo link, né, para ver se Vitor é uma amostra. Ele está perguntando se vai ser gravado para mandar para ele. É para o professor. Apague a luz, por favor. Apaga. Obrigado. Como será para fazer a gravação? Estou fazendo. Não, Dá certo? Ligar, Com a luz? Dá certo. Aí deixa acesa só atrás. Isso. Você faz minhas coisas aqui no meio. Tempo de apresentação? Passa 10. Bom dia, hoje eu venho para apresentar um trabalho de geografia sobre os problemas da cidade de Caicó. E os componentes eu, Beatriz, Rayane, Vitor e Maria Clara. Os esgotos. O esgoto a céu aberto é um problema grave que afeta milhões de pessoas no Brasil, especialmente as mais vulneráveis. A falta de saneamento básico adequado é um reflexo da desigualdade social e racial no país. Dados de 2022 indicam que 22,3% do esgoto gerado em Caicó era coletado e tratado, enquanto o restante, mais de 2,6 mil metros cúbicos, era despejado sem tratamento na natureza. Um exemplo, por exemplo, é o açude do Recreio, que muitos esgotos deságua nele e é muito poluído e pode causar até doenças de veiculação hídrica, como, por exemplo, a cólera. A poluição do açude do Recreio, por exemplo, a poluição do açude do Recreio não vem só do despejo de esgotos lá, como também vem do lixo, tem essas gigantescas de plástico vazia jogada lá, por
principalmente ali naquela parte onde tem aquele espaço, tem muito copo, plástico, prato, colheres e etc. jogado lá. E aí polui. E algumas soluções para esse problema são o poder público expandir a rede de saneamento, fiscalizar e promover o tratamento adequado, e a comunidade fazer denúncias e adotar hábitos corretos, como não jogar lixo nas redes e manter as fossas públicas. Eu vim falar sobre a poluição luminosa. Que a poluição luminosa é o excesso de luz artificial que altera o ambiente noturno natural, que é causado por iluminação pública, que é os postes. Até um exemplo ali, que tem muito poste aqui pela cidade, que acaba dificultando ver, por exemplo, as estrelas no céu, que é até o que eu falo aqui. E tem também os anúncios luminosos, que eu vejo dois, que tem aquele ali, que é lá na rotatória para o Samanaú e o Alto, e tem esse aqui que é lá perto da biblioteca. Eles são extremamente luminosos e intensos, a luz deles. Aí aqui tem outros aparelhos, né? Ela prejudica os ecossistemas, afeta a fauna noturna e os ciclos biológicos de humanos e animais. E também prejudica a observação do céu noturno e a astronomia, como eu falei. E eu trouxe também algumas soluções, como iluminar apenas o que for necessário pelo tempo que for necessário, usar lâmpadas de cores quentes com menor intensidade, como eu falei nos anúncios, que eles são extremamente intensos, instalar iluminação com sensores e temperadores para evitar o uso desnecessário e direcionar a luz para baixo para que não se espalhe para o céu. Aí eu falar um pouco sobre os buracos, né, que é uma coisa bem recorrente quando assuntos problemas urbanos. A gente pode ver, inclusive até aqui na escola, essas ruas de paralelepípedo com uns buracos gigantescos para jogados pelo meio da rua, que pode causar muitos acidentes de trânsito. Eu conheço duas pessoas, uma delas é o meu tio, que por conta de um paralelepípedo solto, a moto dele, ele acabou perdendo o controle da moto e quebrou uma costela por conta disso. Fora também que um dia desses, aqui na frente da escola, um menino, a moto dele também bateu num paralelepípedo solto aí e caiu. Não aconteceu nada com ele, infelizmente, mas o problema aí tem que ser resolvido. E, bom, cabe só a prefeitura reformar essas ruas, né? Porque a gente não tem muito que a gente possa fazer, além de cobrar eles quanto a isso. Pode ser, sei lá, protege, descartamentos, etc. E esses buracos, eles são na mesma rua, ali perto do posto também. É a mesma coisa. Poluição e perseguições. O acúmulo de lixo, apesar de uma obra de administração chegando a fim, o lixo ainda é um problema. Como o lixo jogado nas margens dos rios, como assunto recreio, da falta de coleta, regular e educação ambiental. Algumas das soluções podem ser o programa de coleta seletiva e a prefeitura local Recicla mais Caicó e o programa de Caicó para estimular a preparação da descarte correta de materiais reciclados. Foram instalados pontos de entrega voluntária em diversos bairros para facilitar a coleta. E também pode partir das pessoas, né? Ter consciência de jogar não assim no meio da rua, mas num lugar adequado para não poluir tanto, né? Bem, como guia, a gente vai começar nosso grupo composto por eu, Elis, Murilo, Samuel, Bernardo e João Vitor. A gente vai falar sobre os problemas presentes de Caicó e Quinto, que vai tanto de problemas sociais quanto de problemas ambientais. Pode passar por tudo. Primeiro, a gente vai começar a falar da poluição sonora, que para muitos não é um problema tão relevante quanto outros problemas ambientais ou mesmo problemas de saúde pública, mas mesmo assim é importante. Criado por seres humanos, é gerado sobretudo pelo processo de industrialização. A poluição luminosa é presente muito comum na atualidade de tal modo. Ela é muito presente nos grandes centros, desse processo de industrialização é muito forte. Aqui em Caicó, mesmo não sendo uma cidade tão grande, ela é muito presente, principalmente no centro,
ou em como o grupo de Beatriz mostrou, em locais como perto da biblioteca pública. Esse problema teve início há muito tempo e existem soluções para esse problema, porque ele prejudica os animais, quanto prejudica as pessoas, de certa maneira, e também a observação astronômica, já que muita gente consegue perceber que a gente não consegue observar, por exemplo, as estrelas direito, muita gente nunca viu a galáxia direito, e é muito importante isso. E soluções como luzes de menor intensidade e um investimento e maior atenção do poder público e principalmente das pessoas iria ajudar muito nesse problema. Pode passar. Essa imagem não é daqui de Caicó, mas a gente vê uma diferença entre a poluição sonora, entre um lugar sem poluição sonora, onde dá para observar muito bem as estrelas, a nossa própria galáxia, e um lugar com poluição sonora. E um evento como queimada e até desmatamento pode prejudicar a nossa própria visão. Agora eu vou falar sobre a saúde pública fragilizada. Falta de equipamentos nos hospitais, com tomógrafos, carência de UTI, neonatal, longas filas e falta de especialistas. E eu falo algumas soluções, que é reforçar o financiamento ao hospital regional, parcerias com universidades para treinamento de especialistas, implantar UTI neonatal, melhorar a gestão de distribuição de ensino. Vir para a foto para chamar também. Só para lembrar aqui um exemplo. Ver como a saúde é fragilizada, um bebê que nasceu muito tempo atrás, não tinha nem um mês de vida, a questão dos equipamentos pré-natal não tinha, tentou ser levada a Natal, só que infelizmente não conseguiu chegar e veio a óbito. A poluição ambiental ela é um problema que vem ocasionado não só pela nossa causa, tá? Não jogar lixo no chão, mas também pela falta de saneamento básico da prefeitura. Um dos problemas deles é o mau cheiro. O lixo parado se decompõe e libera gases com odor forte, desagradando moradores e frequentadores dos locais. E a atração de pragas. Lixo acumulado atrai ratos, baratas e mosquitos, o que gera doenças, aumentando as doenças. Uma coisa que é muito presente aqui é o mosquito da dengue, que é muito forte em nossa região. Um exemplo que eu poderia citar aqui era o antigo atrás dos Queirões, que quem já viu lá sabe que lá tinha esgoto e lixo. Mas hoje, com um projeto lá, a gira da calçada, Ainda tem um pouco. Não, tem um bocado, né? Mas era pior. já foi muito pior. Soluções como uma coleta seletiva eficiente, a separação de resíduos da reciclagem e programas de reciclagem e educação ambiental, além, claro, de campanhas que informem a população sobre como descartar corretamente, reduzindo o acúmulo de lixo, iriam ajudar bastante e iriam diminuir, além dos casos de dengue, iriam diminuir a quantidade de lixo presente em diversas regiões de Caicó. Aqui a gente tem uma imagem de um lixão aqui perto de Caicó, mais ou menos aqui da região, que mostra imensa degradação, que o lixo da nossa cidade e de muitas cidades aqui próximas não tem um descarte correto. Se eu não me engano, está até construído hoje em dia um novo aterro sanitário para Caicó e região serenidade. Agora eu vou falar sobre a segurança de Caicó. A falta de segurança em Caicó é marcada por altos índices de criminalidade, com roubos, furtos e violências, agravado pela desigualdade social, subemprego, tráfico de drogas e infraestrutura policial deficiente. A impunidade e a desconfiança nas instituições também contribuem para o cenário. Falar um pouco das soluções para esse problema.
inserir programas sociais de geração de emprego para desenvolver, porque muita gente que comete os crimes aqui em Caicó não tem um trabalho fixo e nem uma ajuda muito grande. Fortalecer a segurança pública com mais policiais, equipamentos e treinamento, porque sem isso a gente não vai ter uma segurança muito forte, vai ser mais fraco e o crime vai estar um pouco maior. Implementar políticas de prevenção, câmeras, iluminação pública, rondas comunitárias e iluminação pública é muito importante. Mesmo que cause uma grande poluição luminosa, tem muitas ruas aqui em Caicó que é muito escuro. Tem gente que tem medo de ficar passando nessas ruas por causa que, por exemplo, nessa rua aqui do Sesc, muita parte é escura. A gente fica andando por cima dos outros por medo de aparecer alguém nos escuros. Essa rua aí do lado do Água também É muito escuro. é escuro que só. Para voltar para casa depois do teatro. Combater a corrupção e melhorar a eficiência do sistema judiciário, promover a participação da comunidade na prevenção ao crime. Aqui a gente tem uma imagem para ilustrar. Na letra. E obrigado. E a todos, o nosso grupo composto por Ariane, Gisele, Yara e Rita, vamos apresentar alguns problemas da cidade de Caicó, né, que é um trabalho referente ao projeto Nós Propomos. E aqui fala um pouco sobre a crise hospitalar, que é um problema que já foi muito enfrentado pela população de Caicó, que é causado pela falta de insumos e equipamentos, que, como fala no slide, né, em Caicó FM, a população vem enfrentando dificuldades no Hospital Regional Teleciclo Freitas Fontes, que é conhecido como Hospital Regional, que sofre com falta de insumos e equipamentos essenciais quebrados, como o tomógrafo e o raio-x. A Prefeitura esclareceu que o hospital é de responsabilidade do governo do Estado, embora o município esteja atuando como parceiro e cobrando soluções urgentes. E algumas soluções para melhorar a saúde de Caicó RN, né, é reestruturar urgentemente o Hospital Regional, conservando equipamentos e repondo insumos. A parceria entre Prefeitura e Governo do Estado deve ser fortalecida com um acompanhamento constante e responsabilidade clara de cada gestão. Também é importante criar o atendimento nas UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, e no Hospital de Sertões, investindo em novos equipamentos, contratando profissionais especialistas e manter a comunicação transparente com a população. Por fim, um planejamento de longo prazo é necessário para evitar que os mesmos problemas se repitam. Só aqui nesse passar, eu queria realmente falar que a questão do hospital está muito fraca, porque quando eu tive essa crise convulsiva aí, lá no regional, se dependesse do médico, eu estaria até hoje internado, porque o primeiro médico que apareceu disse que eu tive um comparado cardíaco já estava querendo me internar, mas graças a Deus que o médico ele e até falar que eles têm um certo preconceito quando vão pessoas de outros planos, porque eu fiz o plano da Unimed, tive que sair da Unimed até o regional para fazer eu acho que foi não foi a ressonância, foi um exame lá. Aí o médico parece que sabia que eu era da Unimed, não quis nem olhar direito, falou que estava com coração preciso e queria me internar. Não foi de graça a Deus, foi deu tudo certo. Esse problema dos hospitais é um problema que nunca some daqui de Caicó, porque a gente constantemente sofre com isso, porque todo dia eu escuto na rádio, quando eu estou escutando rádio, todo mundo falando dos hospitais em Caicó, todo mundo. Tanto é que quando a gente fez aquele projeto das gastas abertas, Vitória, foi um dos temas que a gente mais falou sobre. E não só nos hospitais, também nos postos de saúde de cada bairro. Falta muita coisa assim. O atendimento demora muito também. Mas cheio de buraco no teto ainda vou passar. Exato. Tem 3 buracos. Não, a cadeira de rodas que colocar estava cheia de sangue e não fizeram nem questão de limpar. É um problema que realmente nunca vai ser solucionado, porque toda vida é igual. Bom, gente, eu vou falar um pouco sobre a falta de água da seca prolongada, né? Que a gente sabe que tem muito aqui no Nordeste, inclusive acho que pessoas de outros estados se lembram do Nordeste. Acho que a primeira coisa que vem é que é um ambiente com falta de água e tem muita seca. Inclusive, o pessoal de cidades grandes, assim, que no Nordeste tem até um preconceito também por conta disso. E que fazem vários memes na internet pelo fato da falta de água que tem no Nordeste, mas falando em Caicó em específico, é uma área do sertão semiárido, onde a seca é frequente
E o reservatório, como o Açude-Estanhos, costuma enfrentar baixos níveis, e isso afeta o abastecimento e a agricultura e a qualidade de vida. E aqui, sobre a ampliação da captação e armazenamento de água, que é a construção e a manutenção de pequenos açudes e barragens subterrâneas ajudam a garantir reservas de água durante os períodos de seca, né? Outra solução também é o aproveitamento da água da chuva por meio de cisternas em casas e escolas, e é uma solução prática e acessível para aumentar a disponibilidade hídrica. E o uso mais eficiente da água, que é campanhas educativas que podem ensinar a população a economizar água no dia a dia, como tomar banhos curtos, utilizar água da lavagem e evitar desperdícios. E incentivar também sistemas de irrigação econômica, como o planejamento que reduz o consumo da água na agricultura e aumenta a produtividade. Então, tipo assim, a questão da educação, a gente em casa às vezes nem percebe, mas a gente está desperdiçando água em uma tarefa como lavar as mãos. De repente, quando você vai abrir a torneira e você vai colocar o sabão, você fica ensaboando ali, calar a torneira e ninguém liga de desligar. No banho é a mesma coisa também, quando a gente vai tomar banho, vai passar o sabonete, o shampoo, fica a água lá gastando, né? São poucas as pessoas que têm esse senso de estar economizando água. E também reutilizar a água, de repente, da lavagem de roupa, aquela água suja para lavar a calçada, sem desperdiçar mais água. E assim tentar fazer com que essa falta de água e a seca que a gente teve no Nordeste amenizar. E aqui a gente colocou o reflorestamento e manejo do solo, que o plantio de espécies nativas da caatinga melhora a infiltração da água no solo e contribui para a preservação ambiental. O controle da desertificação em áreas degradadas ajuda a recuperar o equilíbrio ecológico e a manter a fertilidade da terra. E os investimentos em tecnologias hídricas, a dessalinização em comunidades rurais que utilizam poços salobros garante água potável para consumo humano. E as melhorias na rede de distribuição que reduzem perdas ou vazamentos e tornam o abastecimento mais eficiente. E eu vou falar sobre problemas estruturais em unidades socioeducativas. O Centro de Atendimento Socioeducativo A Casa de Caicó foi proibido pela Justiça devido aos adolescentes devido às falhas estruturais, sanitárias e de segurança, consideradas graves pelo Ministério Público e a Defensoria Pública. Professores e estudantes do campus avançado de Caicó, ACAC, da UF também, denunciaram estruturas precárias do campus, mencionando o problema como a inexistência de acessibilidade em todos os campos e o déficit na sala de aula. E algumas das soluções em andamento, coordenada pelo Poder Público, pelo Poder Judiciário, o Ministério Público e a Defensoria Pública, pressionam o governo do Estado a realizar as reformas necessárias e garantir um ambiente seguro e digno para os adolescentes e funcionários, seguindo as diretrizes do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE. E por último, a gente tem a infraestrutura viária precária. Em Caicó, muitas ruas e estradas apresentam problemas como buracos, falta de pavimentação e manutenção irregular. Isso dificulta a mobilidade urbana, atrapalha o transporte escolar e comercial e aumenta os riscos de acidentes, principalmente em bairros periféricos. Uma possível solução seria investir em obras de pavimentação e manutenção contínua das vias, priorizando áreas mais afetadas. Além disso, o planejamento urbano deve incluir rotas estratégicas para melhorar o fluxo de veículos e garantir segurança para pedestres e ciclistas. Vamos apresentar o trabalho de geografia. Os componentes são eu, David, Alisson, Maria Isabela, Maria Luísa e Távio. A escassez e a crise hídrica em Caicó. A crise hídrica é a falta de água doce para atender a demanda da população e região. Caicó enfrenta uma crise hídrica prolongada por causa da seca severa na região do sertão.
que afeta o abastecimento de água para a população. As causas de impacto como a seca prolongada, quantidade e qualidade, onde a água pode ser de má qualidade e insuficiente para a população, que afeta, na maioria das vezes, a zona rural, com perda ou redução em relação à agricultura e à pernificação de animais e cíclicos. Soluções para a crise hídrica em Caicó envolvem um conjunto de ações, incluindo a perfuração de poços, abastecimento por carro-pipa, adutores emergenciais como as que captam a água da barragem Armando Ribeiro Gonçalves, em Açu, fiscalização de uso de água, e a população também deve economizar a água e fazer a sua parte, como o Gisele falou lá no trabalho dela, que era desligar a torneira enquanto lava a mão, o chuveiro enquanto sem sabor e faz a shampoo no cabelo. E a gente tinha, no caso, a nossa fonte de abastecimento de Caicó é o açude Tanque, só que há 16 anos o açude não sangra mais. Aí agora está com um baixo volume de água, está com 1% da sua capacidade considerada de volume novo. Não, menos de 1%. Menos de 1% da sua capacidade. Daqui eu acho que a próxima semana acho que já fica completamente seco. Problema de saneamento básico. O que é? A infraestrutura urbana de Caicó é considerada ineficiente porque a cidade apresenta problemas como falta de planejamento, ruas sem pavimentação, sem drenagem suficiente, que causa alongamentos, saneamento limitado e serviços públicos irregulares, principalmente nos bairros mais afastados. Esses problemas afetam a qualidade de vida da população e mostram que o crescimento da cidade não tem sido acompanhado por melhores adequados da infraestrutura. A solução para a infraestrutura urbana beneficente de Caicó é investir em planejamento urbano, ampliar o saneamento básico, melhorar as ruas, a drenagem, fortalecer a iluminação pública e levar mais serviços para o bairro, garantindo uma cidade mais organizada e com melhor qualidade de vida. Pode ver aí, né, que tem praticamente um açude, um canto para fora, que o povo faz sua necessidade e vai tudo com açude, que não surge a poluição. Saúde pública. A solução para melhorar a saúde pública envolve investir em prevenções como campanhas de vacinações, educação sobre hábitos saudáveis também. É necessário fortalecer os hospitais, postos de saúde, garantindo mais profissionais, equipamentos e acesso de atendimento. Porque às vezes a pessoa vai no posto, não atende, a pessoa chega lá e consultar e não tem remédio para o paciente. Até mesmo no hospital, quando a pessoa está com acidente, alguma coisa chega lá, não tem equipamentos para fazer o tratamento da ferida. Também tem a questão da verba. Um dia desse não tinha nem gasto para. Não tem nem soro nem remédio para ter medicamentos. Também tem a questão da verba, porque vem uma verba, né, para a saúde e tal. E a população de Caicó repara muito que a verba que vem para Caicó, ela pode estar sendo muito desviada em questão de festas, essas coisas assim. Porque em Caicó é muito grande as festas como Carnaval e Festa de Santana. Isso dá uma visão maravilhosa para a cidade, só que a nossa saúde é uma merda. Não ligam para a saúde de Caicó. Primeiro que aparece na festa. Mas não, você não gostar não, tá lá para cuidar da saúde. A infraestrutura urbana deficiente. A infraestrutura urbana tem algumas áreas de deficiência, com problemas como alagamentos durante
estruturais em prédios públicos. Como tipo socioeducativo, apesar de programas de pavimentação, essas questões ainda precisam de atenção. Claro que os alagamentos aqui em Caicó não são problemas as cidades mais do sul do Brasil, mas ainda assim tem algumas poças enormes de água que ficam quando tem chuva, que atrapalha a saída de carros justamente por causa dos buracos nas estradas. E a solução para melhorar a infraestrutura urbana em Caicó é importante reforçar o plano de pavimentação, priorizando ruas propensas a alagamentos e implementando sistemas de drenagem pluvial eficientes, com manutenção regular de bueiros. Também é necessário reformar prédios públicos e incentivar a participação da comunidade na identificação de problemas e decisões sobre os projetos públicos. Agora eu vou concluir falando um pouco sobre as dívidas e a gestão financeira do município. Vou começar introduzindo sobre quem é responsável sobre essa administração, que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Tributação, que ela é responsável por várias organizações nessa área, como a arrecadação de fundos, como a arrecadação de IPTU e a expedição de alvarás. Ela também é responsável pelo planejamento estratégico de suas ações para tentar melhorar essa área e a elaboração do orçamento, ou seja, para onde aquele dinheiro que o Estado manda vai. Por exemplo, saúde, essas obras para melhorar as estradas, o saneamento básico, para diversas áreas. E agora eu vou começar introduzindo um problema, que é o endividamento. Nesses últimos anos, Caicó vem passando por uma grande dívida, que é aproximadamente de 45 milhões com o INSS. E em 2023, ia chegando o Estado bloquear as contas do município por conta desse problema, só que não houve. Para tentar resolver esse problema, o Estado desenvolveu um programa chamado RIFES, que é para quitar as dívidas que, por exemplo, uma pessoa foi comprar uma moto e não pagou, deixou seu nome sujar, como dizem. Aí esse programa tende a diminuir essa dívida e fazer com que ela seja paga mais barata. Ou seja, pagando, arrecadando mais dinheiro que não iria vir e trazendo mais dinheiro para o Estado e para o município, no caso. E outra estratégia é tentar atrair grandes empresas para fazer o fluxo de capital regional correr mais, trazendo mais trabalhos e arrecadando mais dinheiro. E é isso. Pessoal, nosso grupo também vai falar, né, sobre os problemas de Caicó. Nosso grupo é composto por mim, Nicolas, Leandro, Elias, Gabriel, Nicolas e Ellison, que ele não pôde vir. Ellison não, Michel. Ele está na sala, ele não pôde vir, mas ele ajudou no slide e ajudou em algumas partes. Bom, vou falar um pouco sobre o esgoto a céu aberto. O esgoto a céu aberto ele pode trazer muitos problemas, muitos riscos à saúde humana, trazendo várias doenças que se transmitem através da água contaminada. Algumas dessas doenças são a cólera, a hepatite A e a leptospirose e outras, entre outras. Também pode aparecer a presença de animais e com eles podem trazer mais doenças ainda, como os ratos, mosquitos e também as baratas. E uma das soluções a solução para o esgoto a céu aberto é investir em saneamento básico, com coleta e tratamento do esgoto. Enquanto isso não acontece, pode ser usadas alternativas como fossas sépticas, além de ações de higiene, participação da comunidade e cobrança autorizada para melhorar as condições de higiene. Vamos falar sobre o desmatamento das árvores. O desmatamento de árvores causa impactos sérios para o meio ambiente e para a vida das pessoas. Quando a vegetação é removida, o solo fica mais frágil e pode sofrer erosão, prejudicando plantações, rios e até abastecimento de água.
A derrubada das árvores também diminui a qualidade do ar, contribui para o aumento da temperatura e acelera as mudanças climáticas. Além disso, muitos animais perdem seu habitat natural, o que reduz a biodiversidade e desequilibra ecossistemas inteiros. Comunidades que dependem de florestas também são afetadas, enfrentando dificuldades econômicas e sociais. Aí aqui era a parte de Shelley, mas como ele não pode vir, eu vou ler também. Para combater o desmatamento, é essencial investir em políticas de preservação ambiental, reflorestamento e fiscalização efetiva. Ações como o plantio de novas árvores, o uso consciente de recursos naturais e apoio a práticas sustentáveis na agricultura e na indústria ajudam a reduzir os danos. A participação da população, a educação ambiental e a cobrança por medidas do poder público são fundamentais para proteger a floresta e garantir um futuro mais equilibrado para todos. Eu também acrescentar sobre a parte da solução. Lá nas aldeias está iniciando um projeto, um repositivo, que eu volto lá tem uma área onde não é utilizada. São várias casas que estão abandonadas em situações precárias. Aí o que eles vão fazer, eles vão começar a criar uma horta com ajudamento de quem mora lá, uma horta com vários plantios. Isso também vai ajudar também na parte do financeiro, porque ao invés de gastar a parte do dinheiro das frutas, eles podem implantar lá. É algo que eles estão expandindo ainda mais esse projeto e espero que pelo menos dê certo. Eu vou falar sobre o calçamento nas ruas agora. Muitas ruas apresentam paralelepípedos que favorecem a drenagem de água, mas em vários locais apresentam deslizamento, pedras soltas e buracos fiscais por causa do tempo, do tráfego e das ruas internas, o que dificulta o acesso à mobilidade, especialmente no período chuvoso. As principais formas de mudar isso são nivelamento de locais irregulares, colocar pedras soltas no lugar, tapar os buracos e manter os paralelepípedos em ruas residenciais. Vocês sabem em que bairro fica isso? Vai, sai contigo. Falta de saneamento básico. A cidade passa por problemas relacionados à falta de saneamento, como a ausência de rede de esgoto em alguns bairros. Escoamento inadequado de águas servidas e dificuldade no tratamento correto dos resíduos. Essa situação favorece o aparecimento de doenças, mau cheiro, poluição de rios e açudes, além de prejudicar a qualidade de vida da população. Meios de acabar com esses problemas são a drenagem urbana adequada, criar e manter sistemas de drenagem para evitar escoamento a céu aberto e alagamentos, fiscalização e manutenção contínua, realizar limpezas e inspeções e reparos frequentes na rede para evitar entupimentos e vazamentos, e a educação também é importante para fazer campanhas envolventes para ensinar a população. Bom dia. Hoje a gente vai apresentar o nosso trabalho de geografia sobre os problemas urbanos daqui da cidade de Caicó, né? E os componentes do grupo são eu, que me chamo Cleiton, Eric, Lucas Gabriel, Mireia e Rafael. Bom, aqui são todos os problemas que a gente vai abordar ao decorrer do nosso trabalho. A gente vai falar sobre poluição visual, infraestrutura, saneamento, poluição de rios e arborização. A poluição visual é o excesso de elementos que chamam muita atenção em ambientes urbanos, como letreiros grandes, placas de lojas despadronizados, cartazes colados em postes e fios elétricos expostos. Um exemplo aqui em Caicó são esses telões que colocam lá na Coronel Martiniano, que tem vários cantos da cidade, mas um dos maiores é na Coronel Martiniano. E a solução seria padronizar as placas comerciais, limitar a colocação de anúncios e organizar a fiação para deixar a cidade visualmente mais limpa. Bom, complementando o que ela falou, quando a pessoa está andando no meio da rua, que vê aquele clarão, chega em candeia, isso dificulta também na locomoção das pessoas, tanto a pé como em algum transporte. Isso também pode ser uma causa de acidentes, né? Aí eu vou falar sobre infraestrutura. Algumas ruas da cidade de Caicó sofrem com pavimentação danificada, buracos,
drenagem insuficiente e iluminação pública irregular, o que prejudica a mobilidade e a segurança. Bom, todo mundo, eu tenho certeza que quase todo mundo já viu isso aqui numa pista. Isso aqui é um caso terrível que infelizmente em nossa cidade acontece. Tem esses casos que a prefeitura não está... Lá no alto. A subida do alto é um caso que há muito tempo tem moradores que reclamam disso, desses buracos que ficam na pista e demoram muito para ajeitar, né? E sem contar que tinha tanto buraco que a estrada de terra, assim, do lado da pista, o povo desviava por ela para não passar pelos buracos. Aí aqui a solução seria reforçar a manutenção das vias, melhorar o sistema de drenagem para o período chuvoso e realizar revisões frequentes na iluminação pública dos bairros. Também eu queria citar essa imagem de baixo, que é um caso que também acontece em muitas ruas. Tem muitas ruas que deveriam ser calçadas nas ruas, né? Na cidade, no caso. E não são. Pronto, vou dar um exemplo da minha rua. Faz 20 anos que a minha rua, na prefeitura, está no documento que ela está calçada. E quando chove, parece um rio. E é impressionante como isso não é ajeitado. Porque... A falta de cuidado, né? Exatamente, a falta de cuidado. Calçado metade da minha rua, a rua que eu moro, a outra metade não calçado. Caso sério. Justamente, isso é um negócio ilógico. Porque a pessoa, eles fazem um projeto de um calçamento, mas o resto não existe. Faz até só um devido, certo lugar e não continua. Mas no papel está como se estivesse no completo, né? Assim, só um papel bonito que tá ali, quando na verdade às vezes estão... E também o que a gente mais vê é quando eles vão calçar as ruas, eles só calçam pela metade. Assim como ela falou, lá no Recreio também tem muita rua que você vê, é a metade areia, a metade não, foi só do posto de saúde, passou o posto de saúde, eles se esqueceram. Lá no alto, a única rua que é calçada é a rua da escola e na igreja, somente por causa da escola e da igreja. Só por causa disso. Eu acho incrível. E literalmente a minha rua que é ao lado é totalmente areia. A minha rua, tipo assim, pega só um farol tipo assim, aí o certo acho que é por isso que a gente quer calçada. Só tem 2 dedos da rua que é calçada. Aí eles estão fumando na calçada. A calçada só tá mais lá. O alto tá na calçada. E eu queria citar um exemplo também que influencia na criminalidade pela falta de infraestrutura. Quando eu vou lá pro sítio da minha avó, no Sabugi, teve um período lá que tinha muitos buracos nas estradas, possibilitando com que o carro ele não vá rápido e tenha que parar, desviar dos buracos, facilitando assim a criminalidade para aquela família que vai até aquele local por conta dos buracos. É exatamente como Miriam falou, não só nos a caminho de sítios, mas também nas cidades. Infelizmente, bandas hoje em dia, eles procuram sempre pegar moto de altas cilindradas e isso acaba dificultando muito e fazendo com que um trabalhador perda sua tão sonhada moto. Né? Bom, eu agora vou falar um pouco sobre o saneamento básico, que não só aqui em Caicó, mas como em outras cidades do Rio Grande do Norte, eles vêm tentando fazer uma melhoria, mas continuam com problemas como o caso da poluição, que é o lixo nas ruas, não só nas ruas, como também o lixo no açude, como nosso amigo Victor falou, e a questão do açude a céu aberto, porque isso, além de causar a poluição, também causa doenças que podem ser contaminadas pela água, mau cheiro, que incomoda a população. E uma solução que a gente podia fazer para isso é tanto melhorar a questão dos esgotos, fazer populações melhores, como também fazer uma limpeza na rua, porque nós vemos assim, depois de festa, é muito fácil ver muito gari aí pela rua limpando as ruas lá no centro, mas em bairros menores, por exemplo, lá na minha rua, eles tanto ignoram a sujeira que tem por lá, como, por exemplo, se acontecer algum problema na população, eles demoram 2 semanas, às vezes 1 mês para ir resolver e fica um cheiro muito ruim. É porque também os garis, assim, depois de algum dia de festa, eles passam recolhendo pelo fato de ser festa. Então a cidade recebe, como está vendo para mim, muita gente de fora mesmo. Então eles se preocupam com o centro, com a beleza da cidade, para a cidade ficar bem vista, entendeu? Para
Porque ninguém que vem de festa vai se preocupar se o teto de um hospital está caindo. Então, assim, a questão do lixo nas ruas, que os bairros estão cheios aí, na Boa Passagem, no Recreio, estão todos cheios de lixo porque não são os ambientes que, quando trazem turistas para cá para poder ver carnaval por Santana, eles se preocupam em limpar. Então, tipo assim, tem o carnaval, né, o dia inteiro, aí quando é no outro dia você vê já a cidade limpa, ou pelo menos quase limpa, pelo menos a parte do centro, que é a parte onde fica a maior parte da população. Isso também parte dos moradores, porque os moradores deveriam, no mínimo, ter consciência de não jogar lixo na rua, porque sabe a dificuldade que a cidade tem em manter a cidade limpa. Mas isso é até um certo preconceito do governo com esses bairros menores, porque você pode ver, no centro jogam lixo, as pessoas limpam, mas em outros lugares aí, na Barra Nova, às vezes vocês podem ver, tem muito mais lixo. É isso, gente, vocês têm que entender que saneamento básico não é só uma limpeza, não é só a questão do tratamento, mas também é garantir a nossa saúde e a nossa segurança. Uma vez eu vi esses canos, né, que eles despejam esgotos, e nesse dia estava chovendo. Eu vi duas crianças brincando exatamente nesses dois canos que despejam esgotos, e que com certeza aquelas crianças podem estar com risco de contaminar doenças, né? Como o Eric falou, normalmente essa falta de saneamento básico é sempre em bairros periféricos. Nunca no centro de Caicó você não vê um esgoto desse, mas em bairros periféricos sim, porque o governo trata como uma minoria que mora nos bairros periféricos e acaba nem se importando tanto com essas pessoas que moram lá. Exatamente. E se importar, não é de hoje para amanhã que a gente não. Até os bairros mais chiques de Caicó, mesmo lá não tendo nenhum tipo de festa ou uma multidão, são bem mais limpos do que os aqui. Exatamente. Pode até haver alguma decorrência assim na rua, um esgoto estourar, mas é assim para ajeitar. É muito mais rápido. Bom, gente, agora eu vou falar sobre a poluição dos rios. O rio Seridó e o rio Barra Nova são exemplos de rios que sofrem o descarte inadequado do lixo e de esgotos que acabam desaguando nessas águas de forma irregular, o que compromete a qualidade da água, ficando a água não potável, e especialmente nas áreas próximas das margens. E a solução para minimizar seria ampliar o tratamento do esgoto, instalar mais pontos de coleta de resíduos próximos ao rio e promover campanhas de educação ambiental para conscientizar a população. Eu vejo que na internet tem uns vídeos de empresas de preservação ambiental que instalam barreiras nos rios para que os lixos que são jogados lá não sejam despejados no mar, que aí já é um grande problema, maior do que nos rios. Normalmente quem sai muito prejudicado com essa poluição são os animais e a gente. Tanto o cavalo, o boi, esses animais assim, os donos costumam colocar eles para se alimentar, tanto de planta como beber água nesses rios, e eles acabam ficando poluídos e podem causar até uma doença por esses animais comerem lixo, pensando que são vegetais e negócios. E animais marinhos também, né? Como a gente vê no exatamente. Avião achando que, por exemplo, sacolas são água-vivas, aí morre asfixiada. Isso acontece muito quando essa poluição tem. A biodiversidade do planeta e da região em si, dos rios, é bastante problemática, porque justamente pela poluição que ocorre nesses lugares. Mas a pior parte disso tudo é que quem causa isso é nós mesmos. A própria população. A própria população mundial é quem causa essas coisas que afetam muitas partes do mundo. Bom, Caicó também está passando por essa grande dificuldade, que é essa arborização. Onde Caicó está localizado no semiárido. Já tem altas temperaturas, naturalmente. E a falta de árvores em algumas ruas e praças intensifica ainda mais o calor e diminui a qualidade ambiental. Como a gente pode ver, normalmente lojas, vou citar de novo a Coronel Martiniano, lojas
tiram árvores da frente da loja para que a gente consiga ver a fachada e tal. Mas, por exemplo, no dia 7 de setembro a gente vai lá ver o desfile e fica no calor e no sol. E eu fico imaginando assim, até aconteceu esse ano, mães que levam crianças para ver, ter que ficar no sol com gente recém-nascida e etc. E alguma das soluções seria implementar projetos de plantio de árvores adequadas ao clima, do semiárido, mantendo a regulação inicial e incentivando a participação da comunidade no cuidado de áreas verdes. Também tem até projetos de outras cidades, onde eles colocam árvores não só nas pontas da calçada, e sim no meio da via. E sem falar que quando recentemente foram calçar rua, as árvores que tinham eles foram arrancando todas. Exatamente. Não deixaram nem o tronco da pobre. Toda. Na Coronel, se tiver 3 árvores, já é lucro. Esse negócio do 7 de setembro aí que ele falou, que não tem sombra. Mireia que tava comigo, Mireia e Hermínia, elas se descuidaram um pedaço, aí eu me escorei num negócio lá tentando pegar sombra. Aí elas me chamaram, porque eu me levantei, eu só fui cair no chão, quase que eu desmaio. Se não fosse essa menina, eu tinha desmaiado. Então, calor, mais quente, né? Não tinha sombra, não tinha nada, as pessoas. Agora que tá. Estava quente demais. Gente, eu tava tentando me ligar uma sombra. Pra você assistir o desfile, você tem que ficar praticamente no meio da pista. Porque E é tanto que foi até perceptível para quem foi no desfile que a quantidade de gente que estava lá, muito menos do que no ano passado. E sem contar que todos esses problemas que a gente citou vêm ao decorrer das ações humanas, que a própria população mundial que faz com que esses problemas sejam mais agravantes e proliferar esses problemas ainda mais. Como Miriam disse, esses problemas são parte muito da gente e da negligência do governo. Toda vez. Tem um problema que não seja com ligação a isso. Primeiramente, queria parabenizar os grupos pelos trabalhos. O perfil da turma é uma turma muito comunicativa, muito expressiva. Eu gostei da participação de vocês ao longo das apresentações. Geralmente, os adolescentes, na fase de vocês, eles se recuam mais, né? Mas não é o caso dessa turma, então eu gostei demais da participação. Eu não fiz considerações de cada trabalho individualmente por conta do tempo. A gente sabe que o tempo é cronometrado. Aqui nós temos 2 aulas, né, professor? Já está encerrando o tempo da segunda aula. Então, eu deixei para fazer todas essas considerações no final. Foi muito interessante que todos os trabalhos eles perpassaram desde problemas sociais, segurança pública, educação, saúde, até problemas ambientais também, né? Poluição das águas, poluição visual, vários outros. E eu não sou daqui de Caicó, mas já estudo aqui há bastante tempo. E eu conheço a realidade de Caicó, não diria tanto quanto vocês, que vocês são moradores daqui, né? Mas conheço esses problemas de perto. Já pessoas, visitantes, turistas que vêm a Caicó rapidamente, eles não têm noção dessas problemáticas como vocês têm. Então, o objetivo do projeto que nós propomos é justamente isso, é fazer com que vocês tenham um contato maior com o conteúdo que está relacionado à vivência de vocês, ao lugar, ao local que vocês moram. Eu acredito que vocês não tiveram tantas dificuldades assim para fazer essas apresentações. Tô certa ou tiveram desafios? Porque vocês conhecem a realidade, vocês sabem o que é Caicó, vocês conhecem os problemas de Caicó. Então, é bem mais fácil para vocês falar de Caicó do que falar de outro município, não é? Pensem se vocês fossem falar de outra cidade, seria mais complexo, porque vocês não têm o conhecimento que vocês têm atrelado a Caicó. Eu, por exemplo, sou de Timbaúba dos Batistas, então, para mim, é bem mais fácil falar de Timbaúba dos Batistas do que falar de Caicó. Mas, só pegando alguns aspectos que eu vi nas apresentações, muitos grupos debateram temas em comuns. Por exemplo,
Saúde, basicamente todos os grupos falaram sobre a precarização na saúde pública de Caicó. A questão da poluição visual. E aí tem os dois lados. Tem a questão da poluição visual e tem a questão da falta de iluminação pública também, né? Que foi o colega do segundo grupo citou. Que aqui em Caicó acontece muitas ruas mal iluminadas. É muito recorrente. Aí eu estava sentindo falta do problema da arborização. Quando foi nos últimos dois grupos, vocês trouxeram a arborização. Porque Caicó saiu nos noticiários nos últimos dias como uma das cidades mais quentes do Brasil, né? Acredito que vocês acompanharam. 40 graus, 41. E uma das soluções mais viáveis que a gente tem seriam áreas verdes, das vias públicas. Só que Caicó está caminhando em contramão a isso, né? Praticamente é uma guerra contra as árvores aqui que a gente tem, né? Ó, só para ser breve, que eu sei que você já estão se aperreando para levantar, mas assim, muitos problemas que a gente vê aqui em Caicó. Basicamente, todos os corpos hídricos da cidade, do núcleo urbano de Caicó, estão poluídos. Rio Seridó, Rio Barra Nova, Açude Recreio, todos, sem exceção. Você não tem um corpo hídrico aqui na área urbana que não esteja poluído, hoje em Caicó. Aí vem a questão da arborização. Caicó está caminhando em sentido contrário. Ao invés de a gente reflorestar e investir em áreas verdes, em praças arborizadas, como a gente vê, João Pessoa, essas capitais todas caminhando nesse sentido, Caicó tem regredido. Tem desmatado as árvores, como o colega falou no final, para dar visibilidade às fachadas das lojas, desmatado para passar o calçamento da maioria das vezes que estão sendo calçadas. Aí depois não tem a reposição daquela muda, né, daquela espécie. Além da questão da poluição e da arborização, um outro grande problema que vocês também trouxeram aqui em Caicó, e aí eu considero os três principais: a poluição dos corpos hídricos, a questão da arborização precária e a questão dos resíduos sólidos em Caicó. Nós temos um grande problema. Aí tem tido até um debate, professor, você pode até falar melhor, porque eu tenho acompanhado por cima de uma tentativa de implementação de uma taxa de lixo, né, aqui no município. Sim. Eu não sei se isso chegou a se efetivar, se essa taxa de lixo chegou a ser aprovada, mas a gente vê uma coleta aqui de péssima qualidade para uma cidade do porte de Caicó. Caicó é uma cidade que é polo em educação, né? Tem vários polos de educação aqui, o FRN, IF, o R. Então, milhares de pessoas vêm a Caicó todos os dias. E também na questão de saúde e vários outros serviços, mas ao invés de ser uma cidade de desenvolver, de trazer melhorias, a gente vê que ela está regredindo nesse sentido. E aí a gente tem a questão do lixão, né? Uma grande problemática que afeta até outros municípios, como São Fernando. Agora está sendo construído o aterro sanitário, que um aluno citou também na apresentação, como uma tentativa de melhorar essa gestão dos resíduos sólidos no município. Isso em termos ambientais, para mim, são os três principais problemas do município de Caicó hoje. Nas questões sociais, nós temos vários outros, como vocês bem citaram. Questão da saúde, questão da segurança pública e etc. Mas eu queria convidar vocês, só para a gente fazer um registro, para toda a turma aqui, para a gente fazer um registro para ficar nos arquivos do Nós Propomos. Muito provavelmente, essas ações que nós propomos depois vai resultar em um artigo, algo para ser publicado sobre o projeto, né? Já que esse é um projeto financiado, a universidade recebe recursos e é um dos poucos projetos que nós temos que, de fato, a universidade vem para a escola ou então a escola vai para a universidade.